curiosidade inútil pra vocês é que faz tanto frio que o gelo que escorre da sacada, né? A água, no caso, vira gelo e não derrete. Tá tipo super sol lá fora. E mesmo assim o gelo ali, ó, firme e forte. Acabamos de passar pela aparentemente pior nevasca do ano aqui no inverno. Olha, ali nem dá pra ver a divisória entre a calçada e a rua. E olha aqui na nossa sacada a profundidade da neve. Ó, a sacada tá aqui embaixo. Tudo isso aqui, olha ali o montinho. Tava previsto para cair 50 centímetros de neve, não sabemos se caiu tudo isso de fato, mas a realidade é que caiu muita neve. Olha o céu como tá, não dá pra ver nada. As aulas das crianças nas escolas foram canceladas, a minha aula na universidade hoje foi cancelada também. Um caos. Não sei se o aeroporto tá funcionando, porque eu lembro que quando a gente chegou, tava bem assim, bem nublado o tempo também, a visibilidade tava bem ruim. E eles quase cancelaram o nosso voo. Hoje, então, né, deve estar bem pior. Ah, não dá pra ver nada. E é isso, gente. Sobrevivemos. Olha o caminhão ali tirando a neve. A gente mora na frente de uma empresa, de uma indústria, e aí eles tiram a neve. Tava cheio de carro, mas o pessoal, os operários, eles entram cedo e saem 2 da tarde, mais ou menos. Agora é umas 3 e pouco da tarde. Aí agora esse caminhãozinho passa de um lado pro outro. Aí não vai dar pra ver ele. Mas ele vai levando. Olha lá. Ele coloca a neve lá no montinho e vai limpando. Isso em Montreal é muito legal. É um serviço de limpeza muito eficiente. É isso, gente. A vida continua, sobrevivemos. E olha eu aqui mais uma vez para conversar com vocês. Vou aproveitar essa tempestade de neve que nos impede de sair de casa. Hoje as minhas aulas da faculdade foram canceladas. Não tive a minha matéria de ética, que normalmente acontece às quintas-feiras. Então aproveitei, descansei um pouco. Ontem eu fiquei até tarde estudando. E também aproveitei hoje para escrever um pouco do roteiro da minha apresentação. Eu falei semana passada que meu trabalho, ou semana passada ou retrasada, que um trabalho meu foi aceito para ser apresentado num congresso de filosofia, que reúne as 4 grandes faculdades de filosofia daqui de Montreal. E então, trabalhei um pouco nisso, e daí eu me dei conta de que eu nunca conversei com vocês, eu nunca vim aqui contar o que eu estudo no doutorado. Já falei que eu estudo inteligência artificial, já dei alguns comentários, mas nunca contei em detalhes e também nunca falei sobre os meus estudos de chinês, por exemplo. Enfim, queria amarrar essas pontas, aproveitar essa nevasca e conversar com vocês sobre essas duas coisas. Então, primeiro, sobre o que eu faço no doutorado, é, acho que para muitas pessoas talvez pareça surpreendente ou estranho se estudar filosofia voltado para essa área da inteligência artificial, porque a gente ouve muito falar sobre, num ponto mais de programação, de desenvolvimento de hardware, né, de chips poderosos que aumentem o poder de processamento da IA ou que tornem o algoritmo mais funcional. Só que a gente ouve muito pouco falar sobre esse lado mais humano da tecnologia, né? A verdade é que eu estudo dentro de um campo chamado filosofia da tecnologia, em que nós tentamos pensar justamente os impactos filosóficos e sociais da tecnologia e da técnica, né? A filosofia da tecnologia vem de um outro campo mais antigo da filosofia, chamado filosofia da técnica. E para a filosofia da técnica, não existe falar de humanidade ou de humano sem falar sobre objetos técnicos. Então, nós nos constituímos como humanos em conjunto com os objetos que nós desenvolvemos
para interagir com esse mundo, né? Então, nossa percepção no mundo, nossa interação com o mundo, nossa vivência, nossa existência como humanos, ela é sempre mediada e ela é sempre construída em conjunto com a técnica, né? Pensem, por exemplo, numa pessoa, tem um exemplo muito clássico de um filósofo bastante conhecido e que tá dentro da minha bibliografia, chama Merleau-Ponty, ele é francês, e ele fala de um homem que usa uma bengala, né? E o Merleau-Ponty fala que para esse homem que usa essa bengala, a bengala não é uma extensão do próprio corpo, mas a bengala faz parte de quem ele é e faz parte de como ele conhece o mundo, né? Então, a distância, por exemplo, do corpo dele até um outro objeto não é mais a distância apenas do braço, mas é como se a bengala fizesse parte da constituição corporal dele. E, justamente, o meu approach teórico que envolve o Merleau-Ponty se chama fenomenologia. E na fenomenologia, vocês devem já estar familiarizados com esse nome, porque o seminário de quarta que eu estou assistindo tem esse nome. E a fenomenologia, ela tenta ver o mundo na forma de fenômenos. Então, o princípio básico de toda a fenomenologia é a intencionalidade. A gente sempre entende que o ser humano, a consciência humana, ela é intencional. Então, nós sempre agimos na direção de alguma coisa, seja de um objeto, de uma outra pessoa, né, com a intenção de algo. A nossa consciência ela é sempre dirigida em relação a algo, né, para algo. E a partir disso, a fenomenologia ela vai se estendendo em vários outros campos. Por exemplo, no seminário agora de quarta-feira, o trimestre inteiro é dedicado à percepção. Então, de que forma nossa consciência é capaz de perceber os outros, perceber as emoções dos outros, as intenções dos outros, interagir com os outros, né? Pressupondo que eu finalmente consigo ter essa percepção de que existe alguém além de mim. Porque isso parece óbvio, né? Eu olho para outra pessoa e falo, essa pessoa não sou eu. Mas se você vai para a filosofia, essa resposta não é tão óbvia assim, né? Como que você mentalmente é capaz de entender que as ideias de outra pessoa não são suas, mas de outro, né? Pensem nisso, vocês vão ver que a resposta não é tão óbvia assim. E na fenomenologia a gente tenta entender justamente dentro desses parâmetros da intencionalidade, principalmente da intencionalidade, e para quem segue, por exemplo, uma linha merleau-pontiana, entender que o corpo, a experiência humana, ela é sempre que a gente chama de encarnada. Então, não existe uma experiência humana que não seja vivida pelo corpo, né? Então, nós só podemos experienciar o real por meio do nosso corpo e justamente as nossas ações, a nossa corporeidade, ela é sempre dotada de intencionalidade. É por isso que quando você vê uma pessoa brava, por exemplo, você entende que ela está brava pela expressão facial, pela forma como o corpo dela se comporta. Então, os músculos mais duros, né, a postura mais rígida, um andar mais pesado. Tudo isso denuncia, por exemplo, o sentimento de raiva dela. E vejam que tem muitos pontos de contato com a filosofia da técnica e depois filosofia da tecnologia, justamente porque se a nossa experiência ela é encarnada e e os objetos técnicos que nós construímos interagem conosco na nossa construção de sentido, estudar a técnica, estudar a tecnologia, ela é muito importante para determinar a forma como nós percebemos o mundo, interagimos com o mundo e constituímos nós mesmos como sujeitos, como indivíduos. E a minha pesquisa ela parte dessa grande incógnita atual, que é a inteligência artificial, e o impacto que a inteligência artificial tem na nossa percepção e nesse conceito que a gente chama de individuação, né, que é a forma como nós nos constituímos como indivíduos. É nítido que isso está mudando, né? Nós não somos os mesmos de 20, 30 anos atrás, principalmente pela questão da internet. A internet já revolucionou muito a nossa forma de perceber o mundo, de interagir com o mundo, assim como o fogo, a eletricidade, a escrita, a imprensa, né? Tipo, a publicação de livros, né? Que difundiu o conhecimento. Tudo isso, vejam, né? Como são invenções técnicas. O fogo não é bem uma invenção, né? Mas a questão do domínio do fogo, domínio da eletricidade, são técnicas. E como isso revolucionou. E a internet e a inteligência artificial, elas têm um aspecto muito que a gente chama, né, a inteligência artificial de uma grande revolução, porque ela não está somente
numa questão externa, numa revolução externa, mas ela está justamente revolucionando o ser humano internamente, principalmente nas questões perceptuais e interativas. Então, a minha pesquisa, ela parte desse pressuposto, adota essa postura fenomenológica, né? E é mais ou menos essa a ideia que eu quero desenvolver ao longo desses 4 anos. E, diferentemente do que pode parecer, eu tenho uma visão muito otimista e eu defendo, né, a minha tese, ela é ancorada numa ideia de coexistência tecnológica. Então, eu rejeito alguns pressupostos que são tecnofóbicos, de que a inteligência artificial vai nos dominar, de que nós estamos desenvolvendo uma coisa que vai ser muito maior do que a gente e por isso a gente vai ser subjugado. E eu não acredito nisso. Eu acredito que se nós nos unirmos como humanidade, né, se a gente criar é, reglamentações, é isso? Né? Enfim, parâmetros legais e éticos que estejam ao redor da IA, é possível sim que a humanidade se desenvolva em conjunto com sistemas mais autônomos e mais inteligentes. Mas isso, por exemplo, só é possível, na minha opinião, como pesquisador, se nós quebrarmos essa ideia de que a inteligência artificial é, de alguma forma, uma imitação, um aprimoramento ou uma superação da inteligência humana, né? A inteligência humana vai muito além da ideia de processar cálculos e de ter uma resposta para tudo, né? A inteligência humana, ela envolve percepção de sentimentos, ela envolve, enfim, uma percepção temporal, uma consciência que a máquina não tem. Isso é inegável, né? Isso é um consenso. Máquinas não têm consciência. Ah, mas é possível para uma máquina ter consciência? Não. A gente pode fazer um vídeo gigantesco sobre isso. Você fala, não, mas e no futuro? Não é uma questão de limitação tecnológica, é uma questão, é um que a gente chama de princípio ontológico. A gente nem entende o que é de fato a consciência humana e como que a gente vai simular isso em uma máquina, né? Então não é somente uma limitação humana, é uma limitação do próprio conhecimento humano e das possibilidades de desenvolver algo que a gente nem entende de fato o que é. Então, na minha opinião, né, esse é o ponto que eu defendo na minha tese, é justamente isso. A gente pode sim ter uma coexistência tecnológica com seres que vão ter um outro tipo de inteligência e uma inteligência que vai se desenvolver em paralelo conosco. Então, por serem de naturezas diferentes, esses dois tipos de inteligência seguem alinhadas, seguem, e principalmente a inteligência que a gente denomina como artificial, ela segue pressupostos que se alinham com a humanidade, senão a gente cria uma coisa descontrolada e que, né, potencialmente pode entrar em conflito conosco, mas não dá para entender as duas como, né, uma como subordinada à outra ou o aprimoramento da outra. Então, é basicamente essa a ideia, é uma ideia muito complexa. Tentei resumir para vocês da forma mais simples possível. Me digam nos comentários se ficou minimamente claro, tá? Mas é mais ou menos essa ideia, né? E essa ideia de coexistência tecnológica, ela está muito ligada aos meus estudos de mestrado. Vai ficar, talvez fique meio confuso na cabeça de alguns, mas embora eu tenha feito letras, português e francês na graduação, o meu mestrado foi voltado para o estudo da cultura japonesa. Eu me apaixonei no meio da graduação pelo Japão e comecei a estudar loucamente japonês. Em menos de 2 anos eu já tinha um nível intermediário avançado em japonês e decidi que no mestrado eu estudaria essas questões. Então, o meu mestrado foi sobre as relações entre natureza, tecnologia e humanidade na estética de um criador de moda japonês. E foi aí que eu comecei a entrar em contato com a filosofia e comecei a perceber que muitas discussões que eu queria fazer eram filosóficas. E eu me apaixonei pela ideia de tecnoanimismo. É uma ideia que esse designer chamado Kunihiko Morinaga desenvolve nas coleções dele, de não entender o ser humano separado da natureza, o ser humano como um ser que superou a sua natureza animalesca, selvagem, e dominou a natureza. Então você separa, digamos, a natureza, ela se torna um objeto dominado por um sujeito dito humano. E isso é uma visão que existe na cultura japonesa, né, de algo que é holístico, de algo que é integrado. O ser humano, pense, por exemplo, nas ideias do budismo ou do shintoísmo, de que o ser humano não existe. O ser humano é uma parte de uma natureza que o engloba, né? E desse ponto de vista, a vida humana não é mais importante que uma pedra, por exemplo, né? Então,
Esse é até o princípio de uma das frases muito famosas do budismo, né? De que um dos monges perguntou se pedras e árvores também têm a natureza Buda. E isso levou à iluminação quando ele percebeu que quando ele fazia, no momento em que ele fez essa pergunta, ele está distinguindo os seres humanos do resto, né? E não dá para fazer isso, não dá porque tudo funciona num todo harmônico, né? Existe um todo harmônico é, que dá o funcionamento da realidade como ela é. Então, me apaixonei por essa ideia, eu acho que ela faz muito sentido, eu acho que ela resolve muitos problemas do Ocidente, né, de separar a humanidade da natureza e achar que, por sermos separados da natureza, tudo bem destruir tudo e, né, causar o maior caos do universo, porque é isso, nós humanos levamos o lema do progresso e desde que nós estejamos confortáveis, tudo bem sacrificar o bem-estar de outros animais ou o bem-estar de ecossistemas, quando na verdade não tá. A gente está percebendo que essa lógica dualista está quebrando a humanidade de dentro para fora. A gente está vendo crises climáticas, refugiados climáticos, um limite, né, um break na evolução humana, justamente porque a nossa lógica de pensamento ela é autodestrutiva. E eu comecei a achar que essas ideias, né, da filosofia japonesa faziam muito sentido. E, né, puxando o gancho para o chinês, muita da base da filosofia japonesa no que concerne a natureza, né, nesse quesito de como pensar a natureza como um todo holístico, vem da cultura chinesa, né? O Japão e a China tiveram um diálogo muito grande. A China era a maior potência, né, a dinastia chinesa eram muito fortes na Ásia. Eu sempre faço a comparação, eram o que a França foi para os países ocidentais, com Versalhes e tudo mais. Então, eu comecei a ter interesse por filosofia chinesa, né, pela língua chinesa, já falava japonês. Enfim, tive umas questões complicadas no final do meu mestrado, de não identificação, né, uma briga de egos muito grande dentro da academia brasileira, assim. E, enfim, fui perdendo um pouco do tesão que eu tinha pelo Japão e comecei a me aproximar da China também, entendendo que nesse movimento da IA, da tecnologia, a China avança para ser um país muito importante, uma referência nessa área. E assim, gente, como pesquisador, eu não posso mentir de que tem um interesse econômico, sim, porque nós que dependemos muito de bolsas, de financiamento para pesquisa e tal, a gente tem meio que surfar onde o dinheiro tá, né? E você vai ver, tipo, países como o Japão, apesar de serem super desenvolvidos, Canadá e tudo mais, meio que as vacas estão secando, né? Então, eu não tenho bolsa, vocês viram no vídeo de perguntas e respostas. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui linkado no card que eu não tenho bolsa, então o financiamento aqui ele não pode parecer, nossa, o Canadá é um país riquíssimo e tal, mas não é tão rico assim, né? Não, as universidades não têm tanto dinheiro como parecem ter, principalmente nas humanidades. Então, cansei dessa vida de me humilhar por bolsa. Falei, cara, eu vou estudar uma coisa que talvez no futuro possa me render frutos. Então, comecei a estudar mandarim ano passado. Não, ano passado não, ano passado retrasado, acho que foi no final de 2023. Comecei, difícil, achei complicado, mesmo sabendo japonês, o mandarim ele coloca umas dificuldades extras no aprendizado por conta dos tons do idioma, né, por ser uma língua tonal. Então, o mandarim, que a gente chama de Putonghua, que é o mandarim tradicional da China, né, não tradicional, que é, digamos, a língua standard, né, a língua ensinada nas escolas, adotada pela mídia e pelo governo de Pequim, a gente chama de Putonghua. Ele tem 4 tons, então se você pronuncia a sílaba em um dos 4 tons, você pode alterar o significado da palavra, tá? Então, assim, é uma lógica meio complicada, depois você acostuma com isso. Enfim, achei difícil, aí estudei um pouco, depois parei, voltei a estudar alemão, porque eu estava super empolgado em ler filosofia alemã, eu fui um surto, eu tenho vários surtos, vou acompanhar aqui no canal. Enfim, larguei depois de um tempo o alemão e falei, não, vou estudar chinês, vou fazer um pós-doc na China. Pensei em fazer um doutorado na China, mas eu fui ver as exigências e nunca que eu ia conseguir. Eu queria fazer doutorado logo e nunca que eu ia conseguir o nível de mandarim necessário em pouco tempo
para fazer um doutorado na China. Eu falei, então vamos deixar isso pro pós-doc. E, cara, eu tô amando. E ontem, né, eu falei que eu fiquei estudando até tarde, eu terminei o livro 2. O HSK é o teste oficial de mandarim, de nível, né? E ele é dividido atualmente em 6 níveis. Então, em agosto do ano passado, eu terminei o livro 1. E aí agora, ontem foi 12 de janeiro, eu terminei o livro 2, que é bem mais difícil, né? Mas ele ainda tem o que a gente chama de pinyin. O pinyin, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, nesse texto, vocês estão vendo que tem os ideogramas, né? Do que a gente chama de Hanzi. E aí em cima tem uma transcrição com o nosso alfabeto. Então, isso aqui, essa transcrição no nosso alfabeto, a gente chama de pinyin. É adotado pelo governo da China como forma de facilitar o aprendizado mesmo de alunos chineses, né, de alunos nativos. E no livro 3 isso já desaparece. Então, livro 1, livro 2, eles são assim. Ano passado eu fiz aula com um professor da China e ele já não usava pinyin. Nas aulas dele ele já não usava, então foi um choque. Mas depois eu comecei a achar bem melhor, porque embora pareça ajudar, depois de um tempo você percebe que quando você vai ler as frases, você está lendo só a transcrição no nosso alfabeto e não os ideogramas. Então, começa a atrapalhar. E você não tem opção de não ter o pinyin, sabe? Então, o livro todo tem pinyin. Esse daqui é o livro principal e esse daqui é o livro de exercícios, né? Que tem tipo como se fosse um modelo de prova, como se fosse uma simulação, né? Então, que no final, que foi o que eu fiz ontem, por exemplo, você tem um simulado da prova como ele é mesmo. E vejam que tem pinyin. Então, na prova mesmo, o nível 1 e 2 tem pinyin. E eu acho que atrapalha, tá? Eu acho que atrapalha. Vou mostrar para vocês o livro 3, ó. Ele é um pouquinho mais grosso que o livro 2. E não tem pinyin mais, ó. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês alguma coisa aqui. Aqui, ó, uma explicação gramatical. Ó. Já não tem mais pinyin. Tem a explicação em inglês, né? Tem a explicação do ponto gramatical em mandarim, em inglês, mas os textos eu ia falar em japonês. Ó, os textos em mandarim já não tem mais pinyin. Então vai ser um desafio. Tô animado para começar o livro 3. Vou também começar a fazer aula de mandarim na universidade. A Universidade de Montreal tem um centro de línguas e eles oferecem aulas de grego, russo, armênio, português, espanhol, francês, coreano, japonês e tem aulas de mandarim. Eu fiz o teste de nivelamento ano passado e eu fiquei no nível 4. O nível 4 é o final do livro 2, então acho que tá super legal, né? Até porque eu preciso desenvolver mais a minha produção oral. E é isso. Tô animado para começar as aulas, ter um professor e uma turma e falar bastante. Vai ser de terça e sexta. São 2 horas, não, são 3 horas de aula cada dia, então 6 horas por semana é bastante. Paga US$ 40 o trimestre, então acho um preço bem razoável e vai ser bacana. Para estudar em uma universidade chinesa, se eu não me engano, o mínimo é o nível 4. Você tem que ter um nível 4 comprovado para fazer um mestrado ou doutorado na China. Então, meu objetivo esse ano, no máximo começo do ano que vem, é talvez já estar no nível 4, tá? Essa é a minha ideia. Eu pretendo tentar fazer o exame de proficiência no final desse ano, acho que é novembro ou dezembro, e fazer ou o nível 3 ou, quem sabe, o nível 4. Não vamos colocar expectativas muito altas no nível 4, vamos sentir primeiro a dificuldade do nível 3, mas acho que dá, acho que dá. Pensando que eu demorei 5 meses, né, de agosto até fevereiro, deu 6 meses, vai. Não, menos, né? 4 meses. Não, agosto... Não, até dezembro, 6 meses, 6 meses. Vamos por ali mais 6 meses de livro 3, talvez 7 meses, então seria ali por setembro, e aí teria mais um tempinho até novembro. Não sei, vamos ver, mas estou animado, e é isso que eu queria falar com vocês, meio que contar o que eu estudo no doutorado e por que eu estudo mandarim, né? Além de gostar, obviamente, de aprender idiomas, tem uma relação. E um dos filósofos, inclusive, que embasa essa minha teoria de coexistência tecnológica, ele chama Yuki Hui, e ele é chinês. E ele ensina numa universidade na Europa, não lembro em qual país, vou ficar devendo para vocês, eu coloco aqui no vídeo, mas ele é chinês e ele traz essa cosmologia chinesa, de pensamento chinês,
para a tecnologia. Ele é um filósofo da tecnologia e ele traz essa visão diferente da visão dualista ocidental para resolver alguns paradigmas da tecnologia. Então, estou super animado, estou muito feliz de ter terminado o livro 2 e também de estar avançando na minha pesquisa. Acho que apresentar nesse congresso no primeiro momento deu um medinho, mas foi uma coisa boa porque movimenta as ideias, me obriga a sair dessa zona de conforto, entre aspas, de só ler os textos obrigatórios das disciplinas, né? Um, Embora não seja uma zona de conforto, porque é isso, é o que dá tempo de fazer. Meu dia também não tem 100 horas, eu preciso dar aula, enfim, tô cansado, quero também sair, aproveitar as coisas com o Rafa, com a Paloma, mas enfim, o congresso, saber que eu tenho que apresentar no congresso, eu acho que me motiva a colocar as minhas ideias no papel e sentir que eu tô avançando no doutorado, né? É isso, queria contar para vocês. Acho que eu me alonguei mais do que eu gostaria, mas também nunca tinha falado sobre isso aqui no canal. O canal é sobre a minha vida de doutorando e talvez muitos de vocês tenham curiosidade de saber essa parte um pouco mais focada nos meus estudos, tá bom? E continuamos o vlog. Gente, estamos passeando com a Paloma. Olha o tanto que nevou ontem. Olha a altura, aqui a calçada, olha a altura da neve. Meu, ó, encobriu quase o céu da árvore. Aí eles passam empurrando para dar passagem para os pedestres, mas, nossa, nevou muito. Tava previsto 40, 50 centímetros e agora no final de semana, no domingo, tá previsto para nevar 1 metro de neve. É muita neve, olha como tá bizarro. Gente, sério, a gente tá andando no meio da rua porque simplesmente não tem condições de andar pela calçada. Essa rua aqui ainda tá relativamente de boa, mas a gente tava vindo por outras ruas, tinha um carro que tava completamente soterrado. Isso aqui também tá mais ou menos, né? E como é que esse coitado aqui vai sair daqui? Ó, frente e costas, o cara tá cercado de neve, mano. Ó o tamanho das pilhas de neve, isso aqui porque é pequena. Muito bizarro, ó. Aqui já dá pra ver a calçada e dá pra andar ali. A Paloma não tá nem aí, ó. Pode estar o tamanho de neve que tiver, ó. Ela pula e vai. Mas bizarro, muita neve, muita neve. Rafael tá andando na neve, olha a profundidade da neve. Ó, a Paloma nem se aventura, aí é muita neve pra ela. Já não consigo nem abaixar, ó, mais, porque... já tem tanta neve que tá compactando, né? Ó os carros, gente. Tudo soterrado. Não sei como é que esse cara vai sair daqui não, hein? Ó o bloco de neve ali atrás. Meu Deus do céu. Olha, é muita neve. E domingo vem mais. Vai. Como foi a sensação? Horrível. Horrível. Mentira, é gostosa. É gostoso? Eu não vou fazer. Não sei se eu vou. Deveria. Molhada, mas tudo bem. Ai, meu Deus do céu. Mas também. Ó o parquinho. Isso mesmo, vocês acertaram. Estou no nosso lugar favorito. E no lugar favorito de vocês, o Walmart. Vamos ver. Hoje é sexta-feira, é dia de reabastecer a casa. Vamos ver o que a gente encontra de promoção interessante. Porque eu já mostrei pra vocês 500 vezes o Walmart. Então só vou mostrar alguma coisa se tiver promos e coisas interessantes, tá bom?
Gente, olha que massa, é um sistema de devolução da biblioteca. Lá em cima, você coloca o livro, ele já registra os seus dados que foi devolvido e vem por essa esteira gigantesca e vai pra lá pra dentro pra eles arquivarem. Muito legal. Aqui, ó. Muito legal. Aí de novo, o amarelo tá aqui. É, nossa, ele é muito bom. Olha, gente, isso aqui de amarelo, ele é muito bom. Ele é muito rápido também. Mas é impressionante, o pessoal desliza nisso daqui como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas juro que não é. É muito difícil, muito difícil. Mas é legal. E o pessoal coloca o fonezinho de ouvido, o celular no bolso e vai. Ó, gente, pra quem nunca viu, é assim, ó. Conforme o pessoal vai vacinando, fica áspero o gelo, né? Vai soltando a parte do gelo e isso vai desacelerando a pessoa. Então, você tem que fazer mais esforço pra patinar. Aí eles vão passando essa máquina e olha o gelo como ele fica. Se já era escorregadio, assim fica 10 vezes mais. Fica muito escorregadio. O Rafa falou, aquilo ali é pra esquentar a água, então acho que vai jogando água quente e vai derretendo essa camada de gelo, né? Pra congelar de novo. Tá muito frio agora, acho que tá -7 oficialmente, mas deve estar com sensação térmica de menos, tá bem frio. Então vai congelando de novo e daí fica, brilhando. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que fica e o pessoal voltando a patinar. Aqui ela já passou e já tá congelando de novo, ó, aqui na bordinha. Olha não sei se vocês conseguem ver deixa eu dar um zoom. O brilho do gelo, acho que não vai dar pra ver. O gelo tá brilhando. Bizarro, assim, tá muito, muito, muito liso. Eu não sei como é que o pessoal consegue fazer a acrobacia disso daqui. Gente, tá muito frio lá fora. Já demos nosso rolê. Estamos aqui na cidade subterrânea. Acho que eu nunca tinha mostrado pra vocês. Mas assim, ela é enorme. E você consegue geralmente conectar nos metrôs e shoppings por dentro, sem você precisar sair no frio. Então a gente tava lá fora e entramos pra ir embora pro metrô. E aí você passa tudo por dentro, ó. Tô todo descabelado. Vou mostrar um pouco pra vocês de onde é a conexão com o metrô. Vim gravar o encerramento do vlog pra vocês, depois da humilhação que vocês viram, que foi o Rafael tirando a neve da sacada. Depois desse vídeo, eu fui lá porque ele cansou, era muita neve. E a gente tava jogando tudo da banheira e eu tava congelando a banheira enquanto ele tirava a neve, depois a gente inverteu. E mesmo assim a gente não tirou tudo. No nosso contrato de locação tá que a responsabilidade de tirar a neve da sacada é nossa, enquanto que o condomínio se ocupa das áreas comuns, né? Só que a gente percebeu que nenhum dos nossos vizinhos fazem isso, porque todas as sacadas estão lotadas de neve. Enfim, como está previsto para ter mais uma nevasca amanhã, né, o dia que esse vídeo sai, domingo, e tá previsto para nevar, tipo, de 50 centímetros a 1 metro de neve, a gente falou, cara, vai cobrir toda a nossa sacada e a gente não vai mais ter, né, vista. Então vamos tirar pelo menos um pouco. Conseguimos.
Mas é um trabalho um trabalho infinito. Tem que ter. A gente viu ontem, lá no bairro que a gente foi, o pessoal com um secador, assim, tipo um secador de folhas. Eu não sei se é só um secador de folhas ou se ele é específico para neve, mas achei muito útil. Talvez nós compremos um. Bom, antes de encerrar o vídeo, eu também queria mostrar para vocês três coisas. As duas primeiras delas são os livros que a gente comprou ontem, lá na Gallimard, lá na livraria. Eu comprei esse daqui, que chama Metamorfoses da Inteligência, do QI a IA. E eu estava muito ansioso para ler esse livro, porque ele fala justamente sobre o conceito a evolução do conceito de inteligência. Então, acho que vai ser muito útil para minha pesquisa. Muito bonitinho o livro. Ele custou $19 praticamente, né? Se for contar os impostos, tá um pouco mais de $19. E vou começar ele talvez amanhã, se eu der conta das leituras do meu doutorado. E compramos esse daqui para o Rafa. Como eu falei para vocês, Francisco, o Rafa está melhorando muito. E como professor, eu acho que está na hora dele começar a encarar leituras da vida real, né? Não só dos livros didáticos, porque eu acho que isso dá um up muito grande na aprendizagem. Então, compramos esse da Amélie Nothomb. Ela é uma escritora belga. Eu li na faculdade, não esse dela. Eu li um que chama Stupeur et Tremblement. É muito legal. Mas o Rafa gosta dessa questão de crimes e investigações, terror, suspense. Então, lemos a sinopse, lemos um pedacinho lá na livraria e ele falou que disse que entendeu, né, o que estava escrito em francês. Eu falei, então, né, vai lá e vamos levar isso aqui. Foi $14. Então, a gente achou os preços dos livros aqui no Quebec relativamente caros, assim, tinha uns livros de 25, $30. De novo, se você compara com o valor do salário mínimo, um livro de $30, considerando um salário mínimo menor de todos, e a maioria das pessoas aqui não recebe salário mínimo, recebe um pouco mais. Com 2 horas de trabalho, você compra um livro, né? Enquanto que no Brasil, às vezes, um livro custa R$80, R$90. E se a gente pega o salário mínimo e divide por dia, acho que essa relação é muito mais injusta. Só que, de toda forma, para nós que ainda estamos ganhando em real, né? No caso, eu, meio caro. Você paga praticamente 80 conto no livro, é o que você pagaria no Brasil. E nesse momento não estamos podendo. Mas enfim, queria muito e eu queria o livro físico para poder dar uma abstraída, sair um pouco das telas, né? Eu fico muito na tela, então eu queria ler a versão física desse livro. Dito isso, queria falar sobre a biblioteca que a gente foi hoje, que a gente visitou hoje. Cara, incrível. É a biblioteca que eles chamam de Biblioteca Nacional, só que ela é a Biblioteca do Quebec, né? Muitas coisas aqui chamam nacional, só que elas são do Quebec. Tipo, a Assembleia Legislativa dele chama Assemblée Nationale, só que também é a Assembleia do Quebec. Então, eles têm essa questão separatista, vocês sabem, né? Não é de hoje. Enfim, mas assim, o projeto é muito incrível, porque eu, como professor, acredito muito que o mundo mais justo, se possível, será construído com, primeiro, destruição das elites globais e, segundo, com democratização do acesso à informação, né? Eu acho muito importante que as pessoas tenham acesso e tenham acesso a tudo. Então, achei muito incrível que tem livro que vai de história em quadrinhos a jornais, a mapas, a jogos de videogame, sabe, de PlayStation, Xbox, até livros de filosofia, livros com termos médicos, livros mais complexos, específicos. Então, tem para todas as idades, para todos os públicos. Isso é muito importante, isso é muito incrível. E o melhor de tudo é que é de graça, de graça. Qualquer pessoa residente de Montreal, do Quebec, eu acho. Montreal tenho certeza, o Quebec não sei. Pode ir lá, fazer o seu. Eles chamam de abonnement, né? Você se inscreve, você ganha uma carteirinha, vou mostrar a minha para você daqui a pouco. E você tem acesso a isso. E você pode pegar, se eu não me engano, até 40 volumes, sabe? E você pode ficar com eles até 3 semanas. E se não tiver nenhuma demanda, você pode renovar online até 5 vezes. Então, cara, você vai ficar praticamente 100 dias com o livro, sabe? São mais de 3 meses com essas obras, então é muito legal, isso é muito importante. Lá dentro tinha muita gente estudando, então tem várias mesas de estudo, algumas com computadores, então se você não tem computador em casa, você pode usar lá. Senão você pode levar o seu, cada espacinho tem tomada
Lá tem Wi-Fi também, só para os usuários, então eu imagino que seja uma rede boa. A conexão internet aqui é muito, muito, muito boa. Nossa internet acho que caiu uma vez, deu uma oscilada nesses quase 2 meses que estamos aqui. E, enfim, não tivemos nenhum problema, a conexão muito boa no Brasil, frequentemente dava problema, a gente já teve net quando era net, depois Claro, Vivo, já tive de tudo, e todas davam problema. Aqui a gente tem uma que não é a mais popular, não é das mais caras. O nosso condomínio paga, né? Então eles fizeram tipo uma licitação e provavelmente escolheram a mais barata. E mesmo assim, entrega demais. Mas enfim, se você não tem isso em casa, você pode usar esse espaço público. Muitos jovens, muitos senhores também, usando os computadores, lendo jornais do dia. Isso é, cara, muito incrível mesmo. Você pode alugar salas de graça para estudar em grupo, então fazer uma reunião. E é isso, sabe? É isso. Você paga imposto para isso, sabe? Você paga imposto, muito imposto aqui no Quebec, para ter acesso a esse tipo de coisa. A gente não conhecia a biblioteca e com certeza a gente vai usar esse espaço tanto para alugar livros quanto para também estudar, quando a gente não quiser ficar em casa. Ela é do lado do metrô, do lado, então tem acesso subterrâneo, você não precisa sair no frio. E é isso, achei maravilhoso. Essa daqui é a minha carteirinha. Ó, vou mostrar para vocês. Da biblioteca, deixa eu cobrir o verso dela. Tem uns dados aqui, enfim, só para mostrar para vocês mais ou menos como que ela é. Mas muito legal, e é isso. A gente apresentou um documento de identidade, eu mostrei meu passaporte, e um comprovante de endereço. Mostrei a fatura do celular e fizemos ali na hora, de graça, já saiu, ela já me pediu para assinar, saímos de lá. Se a gente quisesse, naquele momento mesmo, pegar alguma coisa, poderia. O Rafa queria pegar jogo de tabuleiro, tem muitos jogos de tabuleiro lá, o Rafa adora. Só que a gente tava sem mochila, a gente realmente saiu para dar rolê, então não levamos mochila, só celular, o Rafa levou uma bolsinha pequena, e a gente não ia ficar andando por aí com o jogo, porque podia danificar, enfim. Mas certamente, talvez, semana que vem voltaremos lá para alugar coisinhas, né? E é isso, né? Falei bastante no vlog dessa semana, porque realmente não aconteceu muita coisa. Eu fui para a faculdade um dia só, então queria trocar com vocês sobre os meus estudos, como é que tá andando, o trimestre tá chegando no meio, assim, então o gargalo tá afinando, bastante coisa para fazer. E é isso, né? Estamos firmes aqui, vou jantar agora, vou editar esse vlog, vou ver se eu consigo dar uma estudadinha. E vou mostrando para vocês semana que vem o que for acontecendo. Semana que vem tem a minha participação no congresso. Então vou mostrar para vocês como é que vai ser. Eu não sei se eu vou nos 2 dias ainda. Eu sei que eu vou no sábado, tanto porque eu sou voluntário e eu vou ajudar a organizar as coisas, quanto porque eu vou apresentar no sábado de manhã. E aí eu vou ficar lá provavelmente o dia todo. Domingo não sei, né? Porque domingo é dia sagrado. Então tô pensando e não tem nenhuma apresentação assim muito uau que eu quero assistir. E vou mostrar para vocês tudo isso, tá bom? Obrigado por você que acompanhou o vlog até o final. Como sempre, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de ativar o sininho para receber as notificações assim que um vídeo novo for publicado. E deixa aqui nos comentários se você gostou do vlog dessa semana, se ficou com alguma dúvida, se você quer ver alguma coisa nos próximos vlogs. E de coração, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm nos dado, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Me segue no Instagram, vou deixar aqui. E nos vemos no vlog da semana que vem. Bom domingo para todo mundo e até a próxima.